Mas não podemos parar por aí. O custo de aquisição de alunos também ocupa um lugar de destaque. Pode parecer apenas uma linha no orçamento, mas entender quanto se investe para capturar cada novo aluno é essencial para manter a sustentabilidade financeira da instituição. Imagine uma escola que investe em publicidade, mas não monitora os resultados. O dinheiro pode acabar sendo desperdiçado. A transparência nas contas e o acompanhamento constante fazem toda a diferença. Quando uma instituição organiza suas finanças e define claramente esse custo, consegue definir estratégias mais assertivas e até estabelecer parcerias que potencializam os resultados. Pensando em satisfação, o próximo KPI que merece atenção é a satisfação dos matriculados. Este indicador não precisa ser um simples item de pesquisa. Ele pode, e deve, ser um diálogo constante. Você se lembra de um momento em que teve a sensação de não estar sendo ouvido? Isso pode ocorrer na relação entre a escola e os alunos. Participar de fóruns de discussão, ter reuniões periódicas, escutar o feedback dos responsáveis, tudo isso constrói uma base sólida. As opiniões obtidas podem não só melhorar o ambiente escolar, como também gerar recomendações positivas que trazem novos alunos. Muitas vezes, as melhores ideias para melhorar os serviços vêm de quem realmente os utiliza todos os dias. Um aspecto não menos importante é estabelecer metas realistas. A pressão por resultados pode gerar ansiedade nas equipes, e isso pode prejudicar a qualidade do atendimento. Quando essas metas são pensadas em conjunto, levando em consideração os desafios e possibilidades do dia a dia, cria-se um ambiente mais colaborativo e motivador. Lembro de uma equipe de vendas que, ao estabelecer metas desafiadoras, mais possíveis, viu um aumento na moral e, consequentemente, nos resultados. Um dos vendedores até compartilhou que se sentia verdadeiramente inspirado a buscar mais do que apenas fechar matrículas, ele queria fazer a diferença na vida dos alunos. A aplicação prática desses indicadores é onde a magia realmente acontece. As reuniões periódicas de avaliação, onde números são analisados, devem ir além de números em tabelas. A equipe deve se sentir à vontade para debater o que os dados estão apontando, a partir de reflexões sinceras sobre o que poderia ser feito de forma diferente. Um número que subiu ou desceu deve sempre vir acompanhado de uma discussão e não de uma imposição de resultados. E, claro, não devemos esquecer de olhar para a experiência do aluno como um todo, desde o primeiro contato até a fase de matrícula. Neste ciclo de avaliação e definição de indicadores, as oportunidades de ajustar rotas se tornam evidentes. A prática de analisar os dados é tão rica que até mesmo as conversas informais podem derivar em insights surpreendentes. Em uma pausa para o café, a equipe pode perceber que um aluno que faltou à primeira aula trouxe consigo uma série de desafios que precisam ser abordados. Isso é mais do que apenas um número, é uma história que pode ser mudada com o devido acompanhamento e suporte. Por isso, ao olharmos para os KPIs, lembremos sempre que eles representam um conjunto de respostas a perguntas que, muitas vezes, ainda estão na mente de toda a equipe. Cada número é um convite à reflexão, uma oportunidade de inovação e transformação. Não é apenas sobre medir, mas sobre entender o que realmente cada número está nos dizendo e como isso pode inspirar novas formas de captação e, mais importante, de acolhimento dos alunos que buscam um espaço para crescer e aprender. Analisando dados em um contexto educativo, muitas vezes somos bombardeados por números que, à primeira vista, parecem apenas frios e sem vida. No entanto, é preciso ir além das aparências. Cada número, cada estatística, conta uma história, e é essa narrativa que precisamos decifrar. Por exemplo, uma instituição pode observar uma alta taxa de desistência entre os alunos do primeiro semestre. Em vez de só encarar esses dados como um sinal negativo, que tal analisá-los sob outra ótica? O que está acontecendo durante esses meses iniciais? Quais fatores externos ou internos podem estar contribuindo para essa decisão difícil? Assim, a análise de dados se transforma em um exercício de interpretação e reflexão. Um feedback de um aluno pode relatar uma frustração com a falta de atenção individual nos primeiros dias de aula. Ler entre as linhas dessa informação pode ser um divisor de águas. Essa abordagem, que valoriza o feedback qualitativo, permite que as instituições se ajustem de maneira mais ágil e assertiva às necessidades de seus alunos. Além disso,
compreender a diferença entre dados quantitativos e qualitativos é crucial para uma análise eficaz. Enquanto os dados quantitativos nos fornecem uma visão geral do desempenho, os dados qualitativos pintam um retrato mais detalhado, revelando as emoções e experiências que os números sozinhos não conseguem transmitir. Uma estratégia inteligente é combinar ambos. Por exemplo, ao medir a satisfação dos alunos, utilizar pesquisas quantitativas, ao lado de entrevistas qualitativas, pode proporcionar uma visão abrangente e mais rica da realidade vivida na instituição. E aqui entra um ponto que muitas vezes é negligenciado, a importância da cultura da escuta ativa. Quando a equipe de vendas e a administração estão dispostas a ouvir os alunos e suas famílias, tornam-se muito mais capazes de identificar tendências e necessidades que não aparecem à primeira vista. Uma conversa sobre como está sendo a experiência na instituição pode revelar muito mais do que relatórios frios. Ademais, estabelecer um ciclo contínuo onde as análises de dados sejam parte integrante do processo de melhoria é essencial para o crescimento e inovação dentro das escolas. A análise não deve ser vista como um evento isolado, mas sim como um pilar de suporte à construção de um ambiente educacional mais responsivo e adaptável. Isso requer, claro, um comprometimento de toda a equipe, e esse envolvimento é vital para criar uma mentalidade orientada para resultados. A ação ganha papel central, pois as instituições precisam não só coletar os dados, mas também agir com base nas informações obtidas. Um ponto que também não podemos esquecer é a necessidade de sermos flexíveis na interpretação dos dados. O que funciona muito bem em uma turma pode não ser aplicável em outra. Portanto, revisar constantemente as métricas e adaptá-las às realidades do dia a dia é uma prática que deve ser incorporada às instituições. Os dados devem guiar, mas não devem ser uma camisa de força. Por fim, o aprendizado com os dados não deve ser encarado como uma tarefa árdua. Na verdade, pode ser uma jornada fascinante. Construir um hábito de observar as variações ao longo do tempo, celebrar pequenas vitórias e aprender com os desafios, tudo isso acaba contribuindo para um ambiente onde inovação e melhoria contínua se tornam um estilo de vida. Quando vemos a análise de dados desta forma, não só transformamos a experiência de captação, mas também a de cada aluno que cruza nossas portas, um verdadeiro milagre educacional em ação. Criar um sistema eficaz de feedback para a equipe de vendas é fundamental para o sucesso contínuo de qualquer instituição educacional. O feedback não deve ser encarado apenas como uma formalidade, mas como um elemento essencial para o aprendizado e desenvolvimento de cada colaborador. É incrível pensar em como um simples elogio ou uma crítica construtiva pode ter um impacto tão profundo na motivação e na performance de um vendedor. Um ambiente de trabalho que acolhe o feedback propõe um espaço onde os erros são vistos como oportunidades de crescimento e não como falhas irreparáveis. Dessa forma, cada treinamento, cada avaliação de desempenho, se torna um momento de troca genuína. Já imaginou como seria maravilhoso se cada reunião de equipe fosse um momento para discutir não apenas os sucessos, mas também as dificuldades enfrentadas? Quando se troca ideias com transparência, promove-se um senso de coletividade que faz um bem danado para a moral do grupo. Vamos pensar em situações práticas. Imagine que um membro da equipe teve dificuldades em converter leads. Em vez de apontar dedos, que tal promover uma conversa aberta? Fazer perguntas como o que você achou que poderia ter funcionado melhor, ou como se sentiu em relação a essa interação, pode abrir espaço para que a pessoa compartilhe seus desafios, criando um laço de confiança. Isso não só ajuda a identificar soluções, mas também a estabelecer uma vinculação emocional, que pode ser o verdadeiro motor do aprendizado. Documentar as experiências e lições aprendidas é outro ponto a ser considerado. Esse registro não só serve como um guia para o futuro, mas também é uma poderosa ferramenta para revisitar estratégias que funcionaram no passado. Já ouviu falar da expressão "na marra se aprende"? A ideia é que, ao registrar as experiências vividas, fica mais fácil entender o que realmente se ajusta ao perfil e às necessidades do público-alvo. Ao longo do tempo, esse acervo de informações se torna um tesouro valioso, contribuindo para a construção de uma cultura de inovação dentro da organização. É importante ainda ressaltar que o feedback não deve ser um evento isolado. Encontros regulares, onde a equipe pode se sentir à vontade para compartilhar e discutir, são cruciais.
Um ambiente que respira diálogo é um ambiente que pode se transformar. Cases de sucesso de instituições que implementaram essa cultura de feedback mostram que a melhoria contínua na captação de alunos é diretamente proporcional ao nível de engajamento da equipe. Então, da próxima vez que você se sentar com a sua equipe, lembre-se, o objetivo é construir um espaço seguro, onde todos possam se sentir confortáveis para expor suas ideias, temores e esperanças. Esse tipo de interação não apenas fortalece a moral do grupo, como também pode conduzir a soluções mais criativas e surpreendentes. O verdadeiro milagre acontece quando as vozes se unem para um objetivo comum, tornando a captação de alunos uma missão compartilhada e vibrante. Capítulo 11. Superando desafios e lidando com objeções. Entender as objeções que surgem durante o processo de venda de matrículas é fundamental para qualquer profissional de vendas. Essas objeções, longe de serem barreiras intransponíveis, são parte integrante da jornada de vendas e podem ser vistas como oportunidades de aprofundar o diálogo e a relação com os potenciais alunos e seus responsáveis. Se você já trabalhou nesse campo, é provável que tenha ouvido comentários como "estou preocupado com o preço" ou "não tenho certeza se esta é a melhor instituição para meu filho", não é mesmo? Frases como essas revelam, na verdade, inseguranças e dúvidas que, ao serem bem geridas, podem ser transformadas em pontes para a confiança. O que muitos não percebem é que essas objeções muitas vezes estão enraizadas em questões emocionais. Por exemplo, um pai que expressa preocupação com o preço pode, na verdade, estar refletindo um temor maior sobre o futuro educacional do filho ou sobre a capacidade financeira da família. Essa é uma oportunidade de olhar para além da mera transação financeira e oferecer um espaço seguro para o diálogo. Se você parar para pensar, esses momentos de hesitação podem nos levar a conversas muito mais sinceras e impactantes. O truque está em ouvir de verdade, estar presente e demonstrar empatia. Muitas instituições de ensino adotam abordagens diferenciadas para lidar com essas situações. Um exemplo notável foi uma escola que, ao ouvir uma objeção relacionada ao preço, decidiu convidar o responsável a participar de uma aula experimental. Durante essa experiência, o responsável pôde não apenas vivenciar a qualidade do ensino, mas também interagir com outros pais e alunos. Isso criou um ambiente acolhedor, deixando de lado as preocupações iniciais e permitindo que todos vissem o valor que a instituição trazia. Fiquei impressionado ao ver como a simples mudança de enfoque, ao invés de insistir no preço, se transformou em uma experiência cativante e reconfortante. Além disso, é essencial que quem lida com essas objeções reconheça que ouvir não significa concordar. Ao contrário, é um passo significativo para estabelecer um vínculo mais forte. Quando um potencial aluno ou responsável expressa suas inseguranças, a resposta não deve ser uma defesa automática. Em vez disso, convém validar a preocupação do outro, entendo sua preocupação com o investimento. É natural querer ter certeza de que é a melhor escolha. Essa postura cria um espaço onde a pessoa se sente ouvida e, consequentemente, mais disposta a abrir-se para conversas mais profundas. Observar essas dinâmicas é essencial. Por isso, o primeiro passo para superar desafios nas vendas não é simplesmente responder às objeções com informações técnicas, mas convidar as pessoas a se engajarem em um diálogo. Construa esse espaço com calma. Ao fazer isso, você transforma o ato de vender em um processo de construção de relacionamentos, onde a venda se torna, de fato, uma consequência natural da interação genuína. A jornada de vendas é, em última análise, uma dança de trocas humanas, e como tal, cada passo deve ser dado com atenção e sensibilidade. Não se trata apenas de garantir uma matrícula, mas de cultivar um ambiente de confiança onde dúvidas e medos podem ser colocados sobre a mesa, sem receios. Nesse contexto, a conversa se torna um caminho para reconhecer que, sim, as objeções são parte do jogo. Reconhecê-las e abordá-las com empatia é o que realmente cria um espaço fértil para um entendimento profundo e, eventualmente, para a escolha certa. Um potencial aluno expressa uma preocupação e, nesse momento, você percebe que essa não é apenas uma objeção, é uma janela aberta para o diálogo. A primeira coisa a ter em mente é que a resistência não é um sinal de rejeição, mas uma oportunidade de explorar áreas mais profundas da conversa. É nesse espaço que você pode transformar uma inquietude em um convite para um entendimento mais claro. Vamos falar sobre como fazer isso.
A técnica de redirecionar a conversa é uma arte que requer sensibilidade e um toque de curiosidade. Em vez de se sentir ameaçado, você deve encarar a objeção como um caminho. Por exemplo, quando alguém diz "não sei se consigo arcar com o preço", você pode responder reconhecendo a preocupação. Uma abordagem eficaz seria começar com algo como "entendo sua preocupação, o investimento em educação pode ser um desafio. Posso compartilhar algumas opções que podem ajudar a aliviar esse peso?" Essa mudança de foco não só valida o sentimento do aluno, mas também abre espaço para uma conversa sobre soluções. É bom lembrar que histórias podem atuar como pontes poderosas. Quando você tem a chance de compartilhar um exemplo real ou uma história inspiradora, isso não só humaniza o processo, mas também dá ao cliente uma visão concreta de como sua instituição pode impactar positivamente a vida deles. Por exemplo, contar sobre um aluno que enfrentava dificuldades financeiras, mas que conseguiu uma bolsa e, em seguida, se destacou nos estudos, pode tornar a possibilidade de superação mais tangível. Isso dá poder ao discurso e ajuda a moldar a narrativa em torno das preocupações. Desde encontrar um terreno comum até criar um vínculo emocional, a chave é a sinceridade. Não se trata apenas de técnicas de venda, mas de compreender e respeitar a posição do outro.